Quero começar mais esta edição, que é a edição número 12, saudando o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o coordenador deste podcast, e todos os demais membros da diretoria da Confradesp. Quero estender esta saudação também à diretoria da nossa igreja aqui em São Paulo, capital, Ministério do Belém, onde está a sede da rádio ADFM 88.7. Saudando os nossos pastores, a nossa diretoria da convenção da igreja, eu quero estender este abraço, esta saudação a todos os nossos pastores presidentes de campos que assistem semanalmente. A audiência deles é muito grande, recebo com frequência a informação, a resposta de que eles estão acompanhando, e também os nossos pastores setoriais, que além de assistir, compartilham com os ministros, os obreiros do campo do setor, o conteúdo do Confradesp em revista. Estamos no episódio número 12 e hoje eu recebo aqui o pastor Erivaldo de Jesus Pinheiro, nosso querido pastor Erivaldo. Pastor Erivaldo é bacharel em Direito, mestre em Teologia, autor de 14 livros, comentador das Bíblias do Pregador Pentecostal, da Pregadora Pentecostal, do Jovem Pregador Pentecostal, da Sociedade Bíblica do Brasil, que também é distribuída pela Sociedade Bíblica Unidas, ou seja, vai aí para muitas outras nações, além de ser membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Erivaldo, a paz do Senhor, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio ADFM e no podcast Confradesp em Revista. Pastor Tiago Bertolino, a paz do Senhor Jesus Cristo e a todos vocês que são ligados aí à nossa Confradesp, que é a nossa Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. E desde já aí mando um abraço aos nossos líderes, pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Júnior, que é também o nosso presidente da CGADB, e com certeza esse nosso bate-papo aqui vai ser proveitoso, enriquecedor. A experiência de cada um de nós certamente anima as pessoas que ouvem e certamente você já entrevistou muitas pessoas importantes que por aqui passaram. Pastor, para nós é uma alegria, a gente sabe da agenda concorrida que o senhor tem como pastor de setor, como pregador, mas o senhor conseguiu aí abrir mão dos seus compromissos para estar conosco e eu tenho certeza que o programa vai abençoar a vida de muita gente, como tem sido nos episódios passados. Pastor Erivaldo é casado com a irmã Cristiane Pinheiro. Há quantos anos, pastor? Já há 33 anos. Já. 33 anos de casado. Tem uma carinha de jovem, mas o senhor já tem uma estradinha corrida aí, né? Perfeitamente. É que eu casei muito novo, casei com 20 anos, ela com 16. Olha só. Né? Então, o pessoal, há alguns anos atrás, quando a gente chegava assim, né, nos eventos, eles não imaginavam que a gente já tinha filho casado. Não dá para acreditar mesmo não. Até quem não conhece, quando vê que o senhor é sogro já, deve estranhar um pouquinho. Pastor Erivaldo tem 53 anos, então 33 anos casado com a irmã Cristiane. Desta união, Deus lhe deu 2 filhos, o Eric e o Kevin, é isso? Perfeitamente. E qual dos dois que trouxe a nora? É o doutor Eric de Jesus, advogado, casado com a Sara, minha nora. Muito bom. Pastor Erivaldo, 36 anos que o senhor foi ordenado a diácono, 34 presbítero, 31 anos como ministro, evangelista, e há 28 anos está servindo como pastor. Natural de Santa Bárbara, na Bahia, conte para nós a origem de Erivaldo de Jesus. Meus queridos ouvintes que estão assistindo o Confradesp em Revista, por bondade de Deus, a nossa história é uma história de superação e tem inspirado muitas pessoas. Eu vim do interior da Bahia, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade, e a única pessoa que era crente da minha família era uma tia minha. Deus é bondoso, sempre tem uma luz, né? Brilhando em meio às trevas. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui passar uns dias na casa dessa tia minha. Ela me levou para a igreja, foi a primeira vez que eu entrei numa Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá, era culto com as crianças. Era até as crianças que estavam dirigindo.
Quando foi na hora do convite, eu vi uma criança mais ou menos da minha idade, que inclusive era o filho do pastor da igreja. E era até o pastor Isaías de Oliveira Soares, que é primo do saudoso pastor Eliel do Amaral Soares, né, que já foi pastor setorial aqui no Belém por muitos anos. E quando ele fez o apelo, eu aceitei Jesus. Eu achei bonito uma criança da minha idade pregando. Eu falei, não, vou pregar igual ele também. E fui lá e aceitei Jesus. Esse foi o primeiro contato do senhor com uma igreja, com a mensagem do evangelho. Perfeitamente. Você acredita, pastor Tiago, que 3 meses depois eu já era o pregador oficial daquele culto? É mesmo. Foi rápido, né? Foi rápido. Eu preguei minha Deus primeira realizou o mensagem. desejo do coração, né? É verdade. E então, ganhei podemos dizer a primeira alma para Jesus. Olha aí. Então já teve confirmação no primeiro dia, né? No primeiro dia, graças a Deus. Aí daí a gente se apegou à Bíblia de uma maneira extrema, né? Eu sempre fui amante dos livros, né? Eu gostava de colecionar livro, tudo quanto era livro, até livro velho, usado, que eu achava jogado por aí. Eu pegava, que eu queria dizer que tinha muito livro, uma quantidade de muitos livros. Então, como um bom baiano, né, nós sabemos que a Bahia ela tem uma tradição na área literária, né? Grandes escritores como Jorge Amado, como Baldo Ribeiro, poetas como Castro Alves e Rui Barbosa, que foi eleito um dos maiores sábios brasileiros, baiano, não é verdade? Então, a Bahia tem essa tradição aí na literatura. Então, eu era muito apaixonado por livros, né, desses autores. Mas aí, quando eu conheci a Bíblia, o livro dos livros, juntou a fome com a vontade de comer. Aí eu me apeguei tanto à Bíblia que, com 14 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Eu acho, pastor Tiago, e vocês que estão aí assistindo essa entrevista, o meu apego extremo à Bíblia, eu acho que isso marcou o coração de Deus, né? E Deus falou, não se preocupe não, lá na frente você ainda vai comentar uma Bíblia. Vai ter uma recompensa, né? Vai ter uma recompensa. É tanto que uma pessoa, pastor Tiago, com 13 anos, né, na verdade, quer brincar, jogar bola, essas coisas. Principalmente quando está em um lar que não tem a formação cristã, né? Que não tem o hábito de leitura da Bíblia. Perfeitamente. E naquela época não tinha internet, essas coisas. Então a diversão era jogar bola, jogar bolinha de gude, essas brincadeiras, etc. Mas eu andava para cima e para baixo com a Bíblia debaixo do braço. Minha mãe, como não era crente, né, aquela católica roxa na época, ela dizia, meu filho, vai brincar de bola, todo mundo aí, os meninos, tudo brincando de bola, e você com essa Bíblia para cima e para baixo. Olha, eu vi um padre dizendo uma vez que quem lê muita Bíblia fica doido, meu filho. Era Cuidado. comum essa afirmação antigamente, né, pastor? Era comum. Sendo que é o contrário, né? Sim, Paulo disse a Timóteo, né, em 2 Timóteo 3,14, né, e 15, que sabes as sagradas letras, desde a tua infância, que pode te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, pelo contrário, né? As sagradas letras nos fazem sábios e não loucos, né? Aí, a partir dali, pastor Tiago, com esse apego meu à Bíblia, a gente começou também a pregar muito cedo. Só para você ter uma ideia, eu fui separado como cooperador com 14 anos. Porque, diácono, o senhor já tem 36 anos, o senhor tem 53 anos de vida. Pois é, perfeitamente. Então, né? começou bem cedo, né? Agora, quanto tempo o senhor ficou nesta igreja em Santa Bárbara? Só até os 16 anos. O senhor aceitou Jesus com 8, é isso? Com os 13. Com 13, o senhor aceitou Jesus? 13, Aí depois eu mudei para Salvador. Qual a distância, pastor, de Santa Bárbara para Salvador? 1h30, mais ou menos. Região metropolitana ali? 140 minutos, né? Ou 140 quilômetros. Não 140 minutos, 140 km. Dá uma média aí de 1h30 de carro. Pertinho. Na época, meu primeiro cartão de membro, inclusive, foi assinado pelo pastor Severino Soares, o pai do pastor Amaral. Pastor Eliel Amaral Soares, né?
Foi o meu primeiro cartão de membro. Ele presidiu também por uns 3 ou 4 mandatos a Convenção Baiana. Sim, o senhor teve contatos com bons nomes, né, da Assembleia de Deus na Bahia. Perfeitamente. Pastor Eliel está na eternidade, mas foi um grande homem de Deus, né? É um grande excelente senador. pastor, um grande administrador, um bom ensinador, E, né? por sinal, ele já foi pastor também em Vila Espanhola, né? Eu não Sim. imaginaria que um dia ia pastorear a igreja. Pois é, que coisa, né? Ele também já passou por lá, né? E eu quero mandar um abraço. De repente eles podem ser que venham assistir, né? Sim. A família, alguns dos irmãos pastores. Sim, ele tem muitos irmãos pastores lá da Bahia. Um que faz parte, inclusive, da mesa diretora da CEADEB é o pastor Eliúde. Sim, eu conheço Eliúde eles. Soares. Quero deixar registrado então um abraço para a irmã Olívia, esposa do pastor Eliel, que ela sempre está acompanhando aí a minha rede social. De repente, se ela vir, irmã Olívia, receba aí o nosso abraço, a nossa consideração. Estamos aqui, ó, com um baiano, foi ovelha do seu sogro. E aí, então, de Santa Bárbara, o senhor mudou-se para Salvador. Salvador. Aí, quando chegou em Salvador, eu fui morar na casa de um tio meu, que não era crente. E olha que coisa interessante. Meus tios, muitos mulherudos, como diz o ditado, né, na Bahia, tinha 2, 3 mulheres. E eu, crente naquele meio, era difícil para mim. Sim. Só para você ter ideia, eu ia para uma vigília e passava a noite orando. Quando chegava lá, ele... Onde é que você estava? Eu falei, não, estava na igreja orando. Isso, estava na igreja orando, deve ter arrumado uma mulher aí, passou a noite. Olha o pensamento do ímpio, né? Não, eu estava na igreja orando. Aí eu vi que aquela dificuldade para servir a Deus. Aí um dia, pastor Tiago, eu orando a Deus, Senhor, me abre uma porta para eu te servir melhor em outro lugar. Nem passava por minha cabeça São Paulo. Eu não tinha aquele sonho que muito tem, eu vou para São Paulo trabalhar muito nordestino. Não, Sim. Esse não era meu pensamento. O senhor tinha parente aqui? Graças a Deus, minha família, meus tios, é tudo bem de vida lá na Bahia. Meu avô foi um dos homens mais ricos lá da cidade, entendeu? Tem políticos lá, até aqueles ex-senador do PT, Walter Pinheiro, é primo de meu pai, entendeu? Tem políticos lá na cidade, um sobrinho vereador lá em Santa Bárbara, um tio, Sobrinho já foi vice-prefeito várias vezes. Então é uma família influente, né, pastor? Não teria motivos para sair de lá. É uma família influente. Só que era complicado para servir a Deus no meio daquele ambiente. Aí eu pedindo a Deus uma direção, orei, fechei os olhos assim, como era muito apegado à Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, Gênesis 12, primeiro, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e tem lá todas aquelas bênçãos que Deus prometeu a Abraão. O senhor recebeu aquilo ali como um direcionamento? Um direcionamento. E aí você vai entender como Deus cumpriu na risca aquela promessa de Abraão na minha vida. Primeiro que eu estava no meio da minha parentela, então sai da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu ainda não tinha em mente para onde ia. Sim. Aí resolvi visitar minha mãe em Santa Bárbara. Quando eu vou visitar minha mãe em Santa Bárbara, eu passo em Feira de Santana, que ficava no caminho. Aí eu encontro uma irmã minha, trabalhava numa farmácia, e diz, olha, meu pai está querendo te ver. Fazia muitos anos também que eu não via meu pai. Aí eu falei, então tá bom, eu vou em Santa Bárbara ver minha mãe, na volta para Salvador eu passo aqui em Feira para visitar ele. Ok. Aí fui, visitei minha mãe em Santa Bárbara. Quando eu voltei, passei em Feira e fui visitar meu pai. Aí ele disse, meu filho, a semana que vem eu estou indo para São Paulo, quer ir comigo? Olha. Eu já estava orando a Deus, pedindo uma direção, ele disse que vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí eu não pensei 2 vezes, pastor Tiago, eu disse, vou com o senhor. Vou com o senhor. Aí ele, então tá bom. Fui lá em Salvador, despedi do meu tio, peguei as coisas, né? Meu tio até não gostou muito, né? Por deixar ele lá, ele tinha até um açougue. Eu cuidava desse açougue lá, aquela coisa para ele. Aí ele ia ficar sem mim, de repente. Aí eu despedi e fui para a Feira de Santana e vim para São Paulo com meu pai. Mas você acredita, pastor Tiago, Deus usou meu pai só para me trazer para São Paulo. Não tinha nenhum parente aqui, nenhum conhecido sequer. Aí ele me trouxe, ficou 3 meses trabalhando aqui em São Paulo. Depois de 3 meses, falou, meu filho, não dá certo eu continuar aqui não, vou voltar para a Bahia. Se você quiser voltar comigo... Aí eu falei, meu pai, agora
Aí eu até usei essa expressão, falei, quem está debaixo da chuva é para se molhar. Eu vou ficar aqui enfrentando a vida sozinho. O senhor tinha quantos anos, pastor? 17 anos. 17 anos. Na fase de exército, nenhuma empresa na época pegava, contratava. Pense. E não podia nem responder por si só, né? Sim, sozinho. Tudo eu precisaria da anuência deles ou, no mínimo, de uma emancipação, né? No judiciário para eu poder assinar documento, essas coisas. E aí ele deixou o senhor ficar? Deixou eu ficar. Aí é onde... por isso que eu amo a igreja, porque a igreja é uma família. Sim. Nossa, em qualquer lugar do mundo. Então, eu passei a congregar, na época, numa Assembleia de Deus, na Zona Sul, ali na região de Santo Amaro, num bairro que até, né, nessas campanhas aí do prefeito, ele disse que é de lá, Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio. E eu fui parar lá e procurei uma Assembleia de Deus. Naquela época eu não sabia desse negócio de Madureira, Belém. Sim. Porque eu procurava pelo hoje, né? nome, Sim. Assembleia de Deus. Não era tão evidente como é hoje, né? Perfeitamente. Quando se tinha duas, era Missão ou Madureira, né? Quando se tinha duas. Né? Perfeitamente. Como eu sempre fui da missão na Bahia, porque nessa época Madureira quase não era conhecido no Nordeste, sempre lá o predomínio é missão. Nordeste, então. Aí, só que eu procurei a Assembleia de Deus e fui parar na Assembleia de Deus, campo de Santo Amaro, Madureira, pastor João Galdino de Lima. Que hoje é Adson, né? Perfeitamente. Aí foi quando eu conheci até o pastor Simeão Rosa, que é cunhado do pastor José Edson, entendeu? Sim. Aí ele foi o meu líder, inclusive, eu fui líder de jovens nessa congregação. Isso tem mais ou menos... o senhor tinha 17, 53... Isso foi lá para 88, 89. É a minha idade. 38 anos, 37 anos aí, mais ou menos. Perfeitamente. Eu cheguei da Bahia em 88. Outubro de 88. Então o senhor foi consagrado a diácono aqui? Porque o senhor foi consagrado em 88. Perfeitamente. Muito bem. Aí, resultado, quando eu conheci essa igreja, rapidamente os irmãos me receberam com tanto amor, porque eu cheguei com aquele jovem da Bahia, dinâmico, pregando. E lá na igreja, os jovens é tudo parado, ninguém pregava. O nordestino já é animado por natureza, né, pastor? O baiano, então, tem um pouquinho a mais dessa animação, Perfeitamente. Né? Como disse Caetano Veloso, né, ele diz que o baiano não nasce, ele estreia. Né? É isso. E naquela época também não era comum jovens pregadores, né, pastor? Não era. É tanto que eu assumi, pastor Tiago, a liderança dos jovens dessa congregação. Né? Com 3 meses que eu estava lá, pôs em votação e eu ganhei para o que já era o líder, né? Olha aí, já desbancou um. Pois é. Peguei esse grupo de jovens, pastor Tiago, com 11 jovens. Entreguei 5 anos depois, né? Fiquei com líder de jovens lá uns 5 anos, com 70 jovens. Né? Peguei com 11, entreguei com 70. Aí comecei a ensiná-los a pregar. Né? Pastor, o senhor não ficou com medo de ficar sozinho, de morar sozinho? Enfrentou numa boa o desafio? Numa boa, a gente... Acho que pelo fato, pastor Tiago, de meus pais se separarem quando eu tinha 5 anos, e eu sempre vivi na casa dos parentes, na casa dos outros, aprendendo a me virar. Eu comecei a trabalhar muito novo, Tiago. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu já tinha minha caixa de engraxar sapato, que eu ia lá para a feira, né, oferecia, parava assim, ô tio, você quer que eu limpe seu sapato? Ganhava os troquinhos. Então, sempre fui trabalhador, graças a Deus, e por isso que a gente chegou onde chegou, porque eu sempre fui esforçado. Sim. E olha, pastor, pelos meus ideais. Eu tenho recebido muito retorno dos irmãos que assistem o Confradesp em Revista justamente por esse motivo, porque as pessoas estão acostumadas a ver os pastores no púlpito, pregando, viajando de avião para cima e para baixo. Até eu que não sou nada aqui no microfone, prestando um programa e tal, mas não sabe que tem uma história por trás de cada pessoa, né? Perfeitamente. E como o senhor disse, e já contou aqui pra gente tão pouco, mas a gente já pode ver, às vezes uma história de muita superação, né? Muita superação. E só a pessoa sabe o desafio que ela enfrentou. Isso daí que você enfrentou. está falando, pastor Tiago, é tão evidente que as pessoas, quando ficam sabendo disso, elas ficam impactadas. Sim. Por exemplo, eu tenho um funcionário meu, irmão Roberto, que
tem uma van plotada minha que faz entrega dos nossos livros, Bíblia, nas livrarias de todo o Brasil, me dá suporte também. Quando eu viajo, eu vou pregar numa convenção, eu vou de avião, ele vai com carro, dá suporte. Aí ele, outro dia, veja como isso emociona as pessoas. Eu contei para ele, né, que já teve momento na minha infância, quando os meus pais se separaram, né, da gente, que o café da manhã da gente era um café preto com farinha. Ele disse que outro dia ele estava assistindo o Globo Rural, vendo a vida no interior, e viu lá pessoas assim, numa pobreza, comendo café com farinha. Aí ele disse que na hora se lembrou do que eu contei. Ele disse que encheu os olhos dele de lágrimas. Aí ele falou que a esposa dele falou, mas o que é que você está chorando? Me lembrando que o meu pastor, o meu patrão, ele fala assim, com alegria, já passou por isso aí. Aí ele disse que quando conta, né, para essas pessoas de livrarias, né, que eu já passei por isso aqui em São Paulo, ele fala, que é isso? Conta outro. O pastor Evaldo de Jesus? Não, conta outro, porque o pessoal só sabe ver o outro, né? Às vezes tem livraria que eu chego, por ser comentador de uma das Bíblias de estudo mais vendidas do Brasil, alguns exageram, né? Está entrando uma lenda viva aqui na livraria, aquela coisa toda, aproveita, foto ali, aquela coisa toda, porque realmente é raro. Quando é que você vê um comentador de Bíblia por aí, né? Antigamente só tinha americanos. Todas as Bíblias de estudo, né, antigamente, aqui no Brasil, era de autores americanos, né? Se você procurar todas elas, é autores americanos. Então, é a coisa mais rara isso acontecer. Aí é onde você vê que as pessoas ficam impactadas com o nosso testemunho, pastor Tiago, porque quem imaginou que Deus ia tirar um menino lá do meio da roça, do interior da Bahia, levar para São Paulo e colocar dentro da maior sociedade bíblica do mundo, né, que exporta a Bíblia hoje para 103 países diferentes, em 32 idiomas diferentes. E o primeiro brasileiro a ter uma Bíblia de estudo traduzida para outro idioma. Porque a Bíblia do pregador pentecostal ela foi traduzida para o espanhol, está sendo lançada em 32 nações de língua espanhola pela SBU. A SBU, só para você ter ideia, ela é a mãe das sociedades bíblicas no mundo, é como se fosse a FIFA, né? Que domina todas as confederações de países. A SBU hoje, ela domina, preside as sociedades bíblicas de mais de 150 nações. Então, é tanto que já fui informado que as próximas 2 línguas que a Bíblia do pregador pentecostal serão traduzidas para o francês e o inglês. Aí já abraça o mundo inteiro. Entende? Pastor, e como o senhor chegou no Ministério do Belém? Ministério do Belém. Porque o senhor chegou em São Paulo com 17 anos, foi congregar no Ministério de Santo Amaro, hoje Ministério de Santo Amaro, né, que antes era Ministério de Madureira. Então, conta pra gente como o senhor chegou no Ministério do Belém. Mas antes, quero mandar um abraço especial para você que está nos ouvindo pela FM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Você pode mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp, comentar nas redes sociais da rádio, deixar a sua participação. Eu estou conversando com o pastor Erivaldo de Jesus. Pastor Erivaldo é o pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Vila Espanhola, setor 18, aqui em São Paulo, e é também comentarista da Bíblia, escritor e muito mais que você vai continuar ouvindo aqui durante essa edição do podcast Confradesp em Revista. Ministério do Belém, como chegou a sua vida? Olha, eu vim para o Ministério do Belém em meados de 97. 97, já vai fazer 30 anos já, agora em 2027. Do campo de Santo Amaro, eu conheci um campo que era ligado à Comadesp na época. Sim. Assembleia de Deus Vila Bom Jardim. Sua origem ministerial, inclusive, se deu de lá, né? De lá. Suas consagrações. Perfeitamente. A evangelista e depois no Belém já ao pastorado. Aí foi quando, na época era chamado Ministério Bom Jardim. Pastor Domingos, era um altão, não sei se você chegou a conhecer ele, um moreno, era chamado de Domingão. Eu acho que eu conheci. Sim. Aí, na época, ele veio para o Belém com todo o ministério. Foi na época que o pastor Américo era o pastor do Ângela. Sim. Aí o pastor Américo recebeu todos nós, né? Todo o ministério inteiro, com obreiros e tudo. O pastor Domingos chegou até pastorear uns 2 setores na época do Belém, parece que pastoreou
o Parelheiros na época, estava em formação, depois ficou um tempo na Vila Talarico, né? E depois ele saiu do Belém e partiu para o Senhor, né? Hoje já está na glória. E foi quando a gente ficou no Belém e depois eu fui congregar com o pastor Eliel do Amaral Soares no setor de Hermelino Matarazzo. Olha só. Né? Aí, quando o pastor Eliel mudou para os Estados Unidos em 2004, né? Lembra que ele foi assumir lá a Assembleia de Deus em Los Angeles, né? E aí ele até quis me levar na época, né, para os Estados Unidos para ir trabalhar lá com ele gostava muito de mim, mas eu falei, não, pastor, no momento não vejo direção de Deus para ir para a América, aquela coisa toda. No momento eu não tinha intenção ainda de pastorear, né? Estava com o ministério sólido, itinerante, em ascensão naquela época já. Aí foi quando, em 2004, ele me apresentou no gabinete do pastor José Wellington. E como ele estava indo para os Estados Unidos, eu falei com ele que eu queria ficar na sede, então. Aí ele me apresentou para o pastor me recebeu muito bem, falou, meu filho, né, o Belém é a sua casa. Até então o senhor conhecia o pastor José Wellington só à distância? Só à distância, perfeitamente. Aí eu passei a congregar na sede em 2004. Veja, pastor Tiago, como as pessoas pensam que as coisas acontecem no estralar de dedos da noite para o dia. Eu fiquei 20 anos, 2 décadas, congregando ao lado do pastor na sede para poder assumir um setor. 20 anos. Então, quer dizer, as pessoas pensam que a gente caiu de paraquedas. Olha que estágio. É verdade. Um estágio de 20 anos. Tem uns que pegam assim da noite para o dia. Uma igreja, uma coisa. A gente não. A gente tem uma história por trás, além de muitos anos pregando, 20 anos ao lado do presidente, aprendendo com ele. Se eu não aprendi nada com 20 anos, não aprendo mais nunca. É verdade. Então, graças a Deus, a gente pôde aprender muito aos pés de Gamaliel. Pastor Erivaldo foi ordenado evangelista em 1993, então pela Comadesp, né? Pela Comadesp. Um abraço ao pastor Carlos Roberto e aos amigos, muitos amigos que fazem parte da Comadesp, que inclusive, na época que eu fui consagrado, tinha grandes lideranças expressivas da Comadesp. Sim, a Comadesp é uma das primeiras do estado de São Paulo. Quando eu fui consagrado, olha quem estava lá, pastor Alfredo Requidal. Sim. Presidente do Ipiranga. Estava vivo ainda pastor João Alves Correia, presidente do Ministério de Santo. Estava vivo o pastor Delfino Brunelli. José Ezequiel. José Ezequiel da Silva. Nessa época, né? Na época era o Paulo Correia. Paulo Correia? Paulo Correia ainda estava ligado à CJDB nessa época. Muito bem. Entendeu? Então, a Comadesp é presidida pelo pastor Carlos Roberto, um amigo, aí deixamos um abraço para todos os irmãos. Pastor... Na época, o pastor Carlos era o vice do pai dele, que era o pastor Josias de Cubatão. Isso. Muito bem. Pastor, o senhor assumiu no dia 28 de agosto de 2024 o setor de Vila Espanhola. 21, foi 21 de Perdão, agosto. 21 de agosto. De 2024, o setor de Vila Espanhola, setor 18. E o senhor é pregador, tem uma agenda muito apertada, muito cheia, muito extensa. O senhor tinha esse desejo de dirigir uma igreja ou foi um convite que, de repente, pegou o senhor de surpresa? Olha, eu sempre tive, pastor Tiago, até muitas pessoas não sabem disso, né? Vai ficar sabendo agora, eu sempre tive já no coração a ideia de pastorear depois dos 50 anos. Eu pensava, vou viajar, pregar, esse mundão todo aí. Depois dos 50, eu quero pastorear. Então, já era um desejo que havia no meu coração. Na verdade, o nosso presidente, ele já tinha intenção da gente pastorear há 10 anos atrás, em 2014. Né? Ele me procurou, até eu me lembro que uma vez eu fui pegar uma carta para ele assinar para eu ir para o Japão, para eu ir pregar no Japão. Aí ele olhou assim, meu filho, vamos orar, né, para, quem sabe, Deus prepara para você ficar mais perto da família. Né? Ele se preocupava com essas viagens nossas, ficando muito longe da família, etc. Então, a gente já vê o cuidado do nosso pastor ali.
Aí, quando foi em 2014, lembra quando eles começaram a criar novos setores, Sim. esses setores que tinha 90 igrejas, passou a dividir em 2, 3 setores. E aí ele me falou, meu filho, nós vamos abrir vaga aí para novos setores e tem uma turma aí boa aí na sede, tem você, tem o pastor Genildo, tem o pastor José Rabelo na época, que eram os itinerantes lá da sede. A gente tem intenção, né, de que vocês pastoreiem aí um setor. E foi quando, engraçado que as coisas na vida da gente, pastor Tiago, acontecem assim no tempo de Deus, né? Eu me lembro que em 2014, quando ele falou isso, foi o ano que a Sociedade Bíblica do Brasil me contratou para ser o comentador da Bíblia do pregador pentecostal. Pense a situação que eu fiquei, pastor Tiago, né? Como diz o ditado, entre a cruz e a espada. Aí eu fui orar a Deus, né? O pastor, né, tinha intenção, já naqueles dias, né, de nos empossar em um dos setores. Em 2014, quando a Sociedade Bíblica me contratou, aí virou 2015. Quando virou 2015, ele falou assim, meu filho, eu não quero que termine esse ano sem você estar à frente de uma igreja. Ele sempre teve um carinho especial por mim. Aí a Sociedade Bíblica do Brasil falou, olha, a Bíblia vai sair até dezembro de 2015, porque não é uma coisa da noite para o dia. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu quero que o senhor nos conte como se deu esse processo. Aí, resultado, eu fui orar a Deus. Aí eu marquei data. Chegou em dezembro de 2015, não tinha saído a Bíblia e nem um setor. Vocês lembram que o pastor, na época, ele estava mexendo na capital, aí surgiu umas coisas para resolver no interior, e de uma parada a capital foi arrumar algumas coisas no interior, né? Aí depois virou 2016, aí eu falei, Senhor, eu vou marcar o mês de junho como data. Se até junho o pastor me colocar à frente de um setor, eu estou entendendo que o Senhor quer que eu pare para pastorear. Se sair primeiro a Bíblia, eu estou entendendo que o Senhor quer que eu continue ainda viajando. Pense na adrenalina que ficou. E é quando tinha um movimento já do pastor mexendo alguma coisa e postando um outro, falei, vai chegar a nossa vez, e aí, o que é que vai sair primeiro? Quando foi 30 de abril de 2016, sai a Bíblia. Aí eu cheguei para o nosso pastor, quando eu mostrei para ele um exemplar, porque quando saiu a Bíblia, eles me chamaram lá para ser o primeiro a receber em primeira mão um exemplar, com honra lá na Sociedade Bíblica, etc. Aí eu já tinha um exemplar dela, só eu tinha, né? Aí levei e falei, meu pastor, saiu a Bíblia do pregador pentecostal. Ele até brincou, quando ele viu o selinho da SBB, ele falou, meu filho, tem certeza que é a Sociedade Bíblica do Brasil? Ele deu aquele sorriso. Não é pirata, né? É verdade. Sim, meu pastor. Aí ele ficou numa alegria, ficou feliz. Meu filho, vamos fazer o seguinte, né? Agora que é a hora de você viajar para divulgar essa obra, como é que eu vou lhe segurar? Vamos fazer o seguinte, você viaja, divulga essa obra, mas aquele projeto ainda está de pé. Olha como o nosso pastor sempre teve um carinho por nós. Ele é sensível, né? Sensível. O pastor sensível. é sensível, ele sabe entender o momento, ele sabe compreender a situação, né? O pastor tem uma habilidade para isso. Não, a sabedoria dele naquele momento foi assim, algo que só ele mesmo tem, só Deus deu para ele, porque ele teve essa percepção e falou, meu filho, é agora que você vai precisar correr o Brasil para divulgar essa obra. Como é que eu vou lhe segurar? Como é que eu vou lhe prender? Então, se ele... Por isso que eu digo para você que as coisas acontecem no momento certo. Se ele me colocasse num setor, ia acontecer duas coisas. Eu ia ter que começar a viajar muito e não dar atenção no setor, aí não ia dar certo. Exatamente. Né? Então, ele teve essa visão. Meu filho, viaja, divulga. E, de fato, pastor Tiago, é tanto que no primeiro ano que saiu essa Bíblia, eu cheguei a pregar em 15 convenções estaduais, só naquele ano, o lançamento dela. Aí virou essa explosão, eu sei que você vai tocar nesse assunto da Bíblia depois,
E virou essa explosão, esse fenômeno de vendas em todo o Brasil, a Bíblia do Pregador Pentecostal, já chegando a casa de 500 mil de cópias vendidas para a glória do nome de Jesus. Então, já havia uma expectativa e já havia também um desejo do pastor, né? Então, para o senhor assumir um setor, uma igreja. Perfeitamente. Foi quando assumiu, então, depois de 10 anos da primeira tentativa, o setor de Vila Espanhola. Perfeitamente. E o senhor tem conseguido administrar a vida de pregador com a vida de pastor local? Porque é uma rotina totalmente oposta, né? Totalmente. Aí olha o que aconteceu. Foram se passando os anos, passaram esses 10 anos, né? E a Bíblia, graças a Deus, virou esse sucesso. E hoje, por bondade de Deus, ela anda com suas próprias pernas, entendeu? Se você der um Google hoje, você vê a Bíblia do Pregador Pentecostal na Magalu, na Casa Bahia, no Carrefour, na Lojas Americanas, tudo quanto é marketplace que você encontra aí, as grandes livrarias online, tem ela. Qualquer livraria do Brasil que você vai, ela está lá em destaque na vitrine, para a glória de Deus. Muito bom. Aí, resultado, quando chegou esse ano, Deus começou a usar vasos, começou a usar pessoas. Pessoas, pastor Tiago, que me entregavam profetas. Por isso que a Bíblia diz que Deus não fará coisa uma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo profeta. Deus mostra para os profetas isso. Ainda hoje. Você lembra que quando Eliseu estava andando com Elias, ele chegava nas escolas dos profetas, chegava na escola dos profetas em Betel, olha, sabe que o teu Senhor vai ser tomador? Não, fica quietinho, eu já sei. Chegava em outra escola de profetas de Jericó, sabe que o teu Senhor vai ser tomador? Não, eu sei, fica quieto. Não, vamos ao Jordão. E assim, onde chegava lá os profetas, já sabia, Deus revelava. Então, Deus começou a revelar aos profetas. Teve uns que são aqueles que Deus fala tão claro que eles entregam uma profecia atrevida para você. Teve um que chegou assim, ó, breve você vai assumir um setor. Se isso não acontecer, eu vou mudar o meu nome. Quer dizer, eles falavam com tanta certeza e ousadia assim, para a gente entender que era Deus mesmo. Aí Deus começava a usar outros diferentes. Até tanto pessoalmente, como tinha uns que mandavam mensagem de WhatsApp, porque eu não sabia quem era. E diziam assim, Deus manda dizer que você vai assumir um setor. E guardei no coração. Fiquei aquilo guardado no coração. Quando foi, aí eu comecei a entender. Eu até falei com minha esposa, bem, eu acho que está chegando, né, a hora da gente pastorear. Porque Deus começou a dar sinais, pastor Tiago. Algumas coisas assim, anormais começaram a acontecer. Aí o pessoal fica curioso, o quê? O próprio Deus vai dando os sinais. Aí quando foi junho de 2024, né? Engraçado que na época que eu marquei, foi junho também 2014, daquele ano, para sair 2015, né? A Bíblia ou o setor. Aí, quando chegou em junho, eu com o ano inteiro fechado de agenda, pastor Tiago. Graças a Deus, eu digo isso aí com humildade, pastor Tiago. Se eu tiver 2 agendas, por bondade de Deus, e eu quiser preencher as 2 agendas todos os finais de semana, de janeiro a dezembro, eu fecho. Eu recebo uma média de meia dúzia de agenda por final de semana para eu fechar. Só para você ter uma ideia, entendeu? Rejeito muitas por já ter compromisso naquela data. Aí chegou em junho, 2 eventos grandes. Quando eu ia pregar no Congresso Geral de Jovem Arapiraca, que é o segundo maior campo de Alagoas, depois de Maceió. É um congresso, é um estado que a gente tem uma história muito linda também. Nesse congresso eu cheguei a pregar 7 anos seguidos. Eu terminava um ano e ele já deixava agendado para o ano seguinte. Aí, fazia tempo que eu não ia lá, ele estava com a saudade de me levar lá, aí agendou. Aí eu peguei uma dengue. Rapaz, quase me mata essa dengue. Entendeu? Eu tive Covid, mas Covid para mim foi fichinha. Perto da dengue. Da dengue. A dengue me jogou para baixo mesmo. Fiquei ruim, com sensação de desmaio, sem apetite. A água parecia que eu estava tomando coisa amarga. Não descia água, nem água eu tinha vontade de tomar. Fiquei ruim mesmo. Aí eu tive que cancelar a agenda de Arapiraca
e tinha um evento grande, Dia do Evangélico, em Tabuleiro do Norte, coisa que é bancado pela prefeitura, eles levam muitos cantores expressivos também. Tive que cancelar também esse evento até me recuperar. Aí, vai escutando, porque que são os sinais? Chega julho, escalado num evento gigante, você acompanhou o centenário da Assembleia de Deus em Viana. Sim, Um multidão de gente, quase você não viu o fim das pessoas lá na rua. Aí, de repente, o Esponjo manda para mim direitinho todos os dados, né, do voo. Aí você acredita que eu conferi diante de Deus, pastor Tiago, para eu não perder uma hora. Quem é acostumado a viajar, quase 30 anos, vai perder voo? Eu olhava lá para conferir. Só que esse voo tinha uma escala em Brasília. Você acredita que meus olhos só enxergavam o horário de saída de Brasília? Eu olhei rápido assim, aí eu pensei, vou sair 8. Fui para o aeroporto de Guarulhos. Quando chegou lá, na verdade, já tinha saído 6. 8 era o outro para sair. Era o segundo, né? Era o segundo voo. Aí, o da escala, meu amigo, pense e tentei em outras companhias, pastor Tiago, não tinha voo em nenhum outro horário para ir pregar nesse evento. Naquele mesmo meio de semana tinha outro evento no Maranhão. Jubileu de Diamante, Senador Costa. Aí eu pego o voo lá para o aeroporto. Quando chega ali perto da entrada ali, quando você entra ali na Ayrton Senna, que tem aquela entrada para o aeroporto, L. Smith. você acredita que teve um acidente ali, travou tudo, ficou ali, pastor Tiago, umas 2 horas parado, eu só via gente descendo com a mala, puxando, preocupado para ver se dá para pegar o voo. Eu falei, como é que eles vão andar daqui ainda do aeroporto? Não tem como. É longe, não é perto. Aí, perdi mais esse voo. Foi uma sequência, assim, de voos. Aí, eu falei, amor, está acontecendo alguma coisa anormal, né? Parece que Deus está me travando para eu não viajar, fechando os caminhos para eu não viajar, alguma coisa toda. Aí, meu amigo, chega agosto. Uma viagem, primeiro final de semana de agosto, para Minas. Rapaz, eu passei mal naquela noite. Eu acordava à noite assim, suando frio. A roupa podia espremer assim de suor. Eu falei, como é que eu vou viajar assim? Aí, mais outro compromisso que eu não pude viajar. Um atrás do outro. Aí, um né? atrás do outro. Eu falei, Cris, isso não é normal. Quando chegou em agosto, dia 16 de agosto, eu fiz aniversário dia 13, né, que eu faço dia 13 de agosto, 3 dias depois. Aí eu estava lá no meu escritório, a gente tem a nossa editora lá, eu estava no meu escritório, aí ligou o pastor Hélito Júnior. O pastor Ivaldo, daquele jeito sempre agradável, tudo bem, aquela coisa toda. Aí ele falou, o pai quer falar com você. Aí ele passou para o nosso presidente e falou, meu filho, nós estamos aqui, né, com um setor que precisamos dar posse a um pastor e Deus colocou você no nosso coração. Como é que está? Eu falei, eis-me aqui, meu pastor. Então vem aqui, que a gente está lhe esperando. Rapaz, eu peguei, saí do escritório amigo, passei em casa, botei um terno rapidamente, falei para a Cristiane, amor, olha, o pastor está me chamando lá no gabinete, acho que é para tratar negócio de setor. Ela já ficou tremendo. Meu Deus do céu, e agora? Não sei o quê, aquela coisa toda. Peguei, entrei dentro do carro e vim, porque eu moro ali na Zona Sul, no Jardim Marajoara, bem depois do aeroporto ali pertinho da Washington Luiz. Aí eu veio voando. Veio voando. Aí aquele trânsito estava vindo, eu falei, Jesus, destrava esse trânsito para não deixar o presidente esperando, né? Aí corri, quando eu estava ali subindo em cima do Minhocão, ali em frente à igreja, Deus Amor, aí até o Ivan ligou. E aí, pastor, está chegando? Eu falei, estou perto. Eu falei, Jesus, agora nem que seja multado, vou ter que pegar o corredor dos ônibus aqui, sair correndo. Cheguei aqui no Belém, aí estava a diretoria reunida, o nosso presidente, né? Presidente, e aí decretou, então, a Vila Espanhola. Aí falou da Vila Espanhola e falou, meu filho, a gente precisa dar posse semana que vem, está pronto? Pronto, meu pastor. Aí você imagina, eu com o ano todo agendado, todos os finais de semana até dezembro. Assumi, aí ele foi lá, deu posse,
numa quarta-feira, eu já tinha um congresso grande de missões em Penha, Santa Catarina. Pense, o pessoal anunciando lá, os pregadores iam até ser eu, pastor Elcio de Assis e o Gilmar Santos. Aí, resultado, já tinha passagem, já era comprado e tudo. Como é que eu ia assumir o Belém o setor de vida espanhola quarta-feira, e no meu primeiro culto como setorial, eu ia estar fora da igreja. Não ia dar certo. Aí eu liguei para eles, expliquei. Nessa hora, pastor Tiago, a gente vê como é a força do nosso presidente, né? Eu falei assim, meu amigo, foi o nosso presidente, pastor José Wellington, que nos impulsou, nos chamou para cuidar de uma igreja. Aí acontecia assim, duas reações, né? Eles falavam, olha, meu querido, parabéns, é o nosso presidente, né? Quem vai dizer não para ele? Mais bagunça, né? Mas, por outro lado, né? A gente fica triste, porque já tinha anunciado aqui, tá aquela expectativa. Pastor Tiago, eu tive que enfiar a mão no bolso, devolver dinheiro de passagem aérea, entendeu? Para poder honrar e estar lá no setor presente, porque eu pensei, né? Tem muitos companheiros aí que vinha com a vida de itinerante, assume a igreja e continua tão viajando como antes. Acaba prejudicando, né, a igreja. Sim, não pode, aí eu botei no meu coração, ou eu sou itinerante ou eu sou pastor. Entendeu? Então, como eu vi que era o tempo de Deus mesmo, de eu pastorear, entendeu? Então, eu abri mão. Eu abri mão de viagens internacionais, entendeu? Graças a Deus, eu fazia todo ano, tinha convite para fazer uma meia dúzia de viagem internacional por ano. Decidi fechar a agenda, então, e cuidar da igreja. Fechei a agenda para cuidar da igreja. Aí, lógico, meu amigo, são quase 30 anos na estrada pregando. Então, a gente construiu muitos amigos. Sim. A maioria dos presidentes de convenções do Brasil são todos meus amigos, que eu já preguei em convenções. Quando o pastor José Wellington era o presidente da CGADB, já dividia as grandes escolas bíblicas do país com ele, né? Então, o pessoal, né, não conhece, às vezes, a relação nossa. É muito antiga, de muitos anos, de dividir púlpitos aí pelo Brasil inteiro, né, pregando, aquela coisa toda. Então, a gente não para de receber convites. Aí, o que é que eu estou fazendo agora? Eu, de posse da agenda do setor, né, então eu continuo atendendo uma agenda, claro que bem menos, mas só naquelas datas que não tem atividade ministerial, que não compromete a agenda do setor. Então, só para você ter ideia, de quando eu assumi o setor para cá, eu nunca faltei um domingo para atender nenhuma agenda. Muito bom. Entendeu? A não ser quando é o presidente que escala, né, aqui para a gente estar como, por exemplo, na escola bíblica de setembro, na abertura que ele pediu para estar aqui todos os setoriais. Sim. Aí é outra coisa. Mas, né, é uma atividade do pastorado. Do pastorado. É uma atividade que é concernente ao cargo não do pastor. Não faltei, pastor Tiago, nenhum domingo ainda para atender a gente. Nenhum culto de ensino, Santa Ceia, nem imaginar. Entendeu? Que a minha ceia setorial lá parece um congresso, graças a Deus. Mas é que o senhor vestiu a camisa e o senhor disse, é isso que eu quero, né? Perfeitamente. Então o senhor estava convicto do que o senhor queria fazer a partir de então. Não queria ficar lá e cá. Muitos companheiros. Porque quando o senhor foi chamado para ser pastor, o senhor sabia que teria que abrir mão do Ministério da Pregação, né? Perfeitamente. E abrir mão, assim, conciliar, né? Não seria mais a prioridade. Perfeitamente. Então, quando a pessoa está convicta, consciente do que tem que fazer, fica mais fácil, né, pastor? Ah, com certeza. Porque muitos companheiros, né, que não entendem, falam, nossa, né, pastor Evaldo, deu um tiro no pé. Como é que um homem com a agenda dessa tão concorrida no Brasil todo vai parar agora para pastorear, aquela coisa toda? Só que eu digo uma coisa para você, pastor Tiago. Eu já sacrifiquei muito minha família viajando por esse Brasilzão todo. Europa, os meninos cresceram com o senhor pregando. Europa, Japão, Estados Unidos, etc. Quanto vale hoje eu ver meus filhos se desenvolvendo na igreja, pregando, o Kevin, adolescente,
com 16 anos pregando. Tem um conjunto para participar, Você está entendendo? Para ir que o pai está presente. A Cristiane, né? Liderando a UFADEB, ela fugia de microfone, né? Você está entendendo? E vê hoje ela liderando a UFADEB, entendeu? Com graça, né? Fazendo um trabalho lindo lá. E lá foi assim, engraçado, pastor Tiago, que a gente já foi colocado, como diz o ditado, dentro de um fogo cruzado. Por quê? Eu assumi o setor de Vila Espanhola dia 21 de agosto. A semana seguinte já era o congresso da UFADEB. Das irmãs, com toda uma programação. Estava até o Nani Azevedo cantando, né, que na gestão do pastor Dominguinho já tinha deixado tudo pronto, né? E a Cristiane chega lá e, para dirigir o culto... Que nunca tinha dirigido, né, pastor? Que nunca tinha dirigido. Ela começou a tremer. Como é que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu. Eu falei, não, fique tranquila, a gente vai estar aqui na retaguarda, dando suporte. Vai ser uma bênção, não se preocupe, não. Aí foi quando, devagarzinho, ela foi se soltando. Hoje, meu amigo... Se deixar ela tomar até o culto não, do senhor, hoje né? ela organiza, pastor Tiago, lá o culto setorial da UFADEB temático. Cada mês é uma coisa diferente, que até a Rutinha foi lá, quando ela organizou o Outubro Rosa, a Rutinha ficou encantada. Ela decora a igreja de uma maneira extraordinária. Nós levamos até a irmã Edna agora. Eu vi as fotos. A irmã Edna ficou maravilhada com a organização. Tipo, tivemos agora em janeiro um culto temático, Mulheres que Brilham. Aí, lógico, elas me pedem logo um versículo. Aí eu, Mulheres que Brilham, pronto. Cantares 6:10. Quem é essa? Formosa como a lua, brilhante como o sol. Aí vem as irmãs tudo de amarelo. Uhum. Aí vai ser um monte de girassol na igreja, né? Um monte de girassol enfeitado no púlpito. Aquela coisa toda. Aí teve agora... Quando a irmã Edna Veiga ministrou Mulheres que Frutificam, né? E como é o mês da mulher, e tudo rosinha, pink, aquela coisa toda. Então ela está fazendo um trabalho lindo. Valeu que a pena abrir mão de levar para os outros para ver os seus, né, pastor? Perfeitamente. Né? Então isso daí, para mim, pastor Tiago, não tem preço, entendeu? E Deus também... Está pago, né, pastor? Está pago. Então Deus me preparou também para pastorear no momento que, graças a Deus, com uma vida econômica estabilizada, né? Então, quer dizer, hoje, independente de eu viajar, por bondade de Deus, eu recebo royalty de meus livros, de Bíblias, entendeu? É para se manter, né? Deus provê, né? Que me dá suporte necessário para eu não depender das agendas. Então, a gente prega hoje, por bondade de Deus, não por dinheiro, mas para atender a vocação, entendeu? Para atender a vocação para a qual Deus nos chamou, porque com o talento, a graça que Deus deu para a gente pregar, é para a gente servir também não só a nossa igreja, mas servir outras igrejas também que amam muita gente. Agora mesmo, nesse carnaval, eu fiz a escola bíblica de Curitiba lá com o pastor Wagner Gabi, né? Já fiz essa escola bíblica lá com o pastor Antônio Gilberto, ainda vivo. Já fiz essa escola bíblica lá ainda com o pastor Abraão de Almeida, né, que são baluartes assim, da Assembleia de Deus. Nomes, né? Os grandes nomes dos pregadores. Não é verdade? Né? Então a gente tem uma história. Então sempre vai poder estar atendendo também esses amigos nossos aí pelo Brasil. Pastor, e hoje, sua mãe chegou a aceitar Jesus? É viva ainda? Graças a Deus, minha mãe se converteu na primeira vez que ela veio aqui a São Paulo, né, na década de 90. Que bênção. Foi quando ela veio me visitar, né? Se eu não me engano, foi 95, mais ou menos. Ela veio, aceitou Jesus, permanece firme hoje, está aos seus 82 anos de idade, né? Mora lá ainda em Santa Bárbara. Tanto ela como meu pai. Meu pai é assim. Meu pai é mais religioso do que crente. Mas é uma pessoa temente a Deus. E o senhor tem irmãos? Também está com 82 anos, 2 estão vivos lá na Bahia. Muito bem. E o senhor tem irmãos? Tenho. Crentes também? Tem irmãos. Mais alguém no ministério? Não. Tem meu irmão mais velho, Nelson, né, que mora ainda em Santa Bárbara, está no ministério.
E tem mais 2 irmãs crentes, são 7, né, do primeiro casal. Então, desses 7, 4 estão na igreja, 3 não estão na igreja. Não. Muito bem. Pastor, o senhor é escritor de muitos livros, né? São mais de 14 aí. Qual foi o primeiro que o senhor escreveu? O primeiro foi o 500 Curiosidades Bíblicas, volume 1. E da onde surgiu a inspiração para esse livro, pastor? Olha, como eu sempre fui apegado à Bíblia e eu gostava muito de curiosidades bíblicas, né? Aí Deus começou primeiro me dar graça para escrever uma apostilha. Eu escrevi uma apostilha novinho, quando eu tinha lá para uns 18 anos, né? Tesouros da sabedoria bíblica. Eu gostava dessas perguntas, né? Você sabia? Tá? Então, o 500 curiosidades é mais ou menos assim. Ó. Você sabia qual o profeta que usou a espada como um presto-barba, né? Você sabia qual homem que lavava... Charadas, né? O senhor gosta das charadas, né? Das Bíblias, né? É tanto que esse livro fez um sucesso. Pastor Tiago foi o primeiro best-seller meu, né? Passou de 100 mil cópias vendidas, né? Na época mesmo, o pastor Eliel Soares falou para mim, pastor Erivaldo virou meu livro de cabeceira, de consulta, né? Pastor Gesiel Gomes, um respeitado escritor, ele chegou a falar para mim, pastor Erivaldo, é um dos melhores livros de curiosidades bíblicas que eu já li, entendeu? E qual foi o último? O último foi o 366 Esboços sobre personagens da Bíblia, volume O senhor 3. gosta mesmo dessa vou usar o termo aqui, que talvez pode estar até errado, o senhor me corrija se estiver errado. Mas o senhor gosta desses temas meio folclóricos, podemos dizer assim, né? Que desperta a atenção, chama a atenção do povo, né? Curiosidades, 366 curiosidades, sermões, essas coisas assim. O senhor extrai partes assim e junto para um livro, né? Esse livro meu de curiosidades, só para você ver, ele vendia tanto que vários pregadores compravam ele para revender por todo o Brasil. Pode perguntar ao pastor Genildo. O pastor Genildo comprava de monte para atender as agendas, outros pregadores. Escrever um livro nasceu do senhor mesmo, esse desejo? Perfeitamente. Que nem eu te falei no começo aqui da nossa entrevista, o meu apego a livros, né, desde pequeno. Então, aí eu passei a ter um sonho de ser escritor um dia. Quando eu conheci a Bíblia, o livro dos livros, né, aí me apeguei muito à Bíblia. Aí foi quando comecei a receber a inspiração para escrever. Comecei escrevendo em apostilha. Depois, essas apostilhas tudo se tornaram em livros que viraram sucesso. Pastor, e como foi comentar uma Bíblia? Então, veja que é uma responsabilidade muito grande, né? Com certeza. Olha como surgiu a Bíblia. Também nunca passou na minha cabeça. Eu achava muita areia para o meu caminhão, como diz o ditado, né? Mas como surgiu a Bíblia do pregador pentecostal? Eu sempre digo que o embrião da Bíblia do pregador pentecostal é justamente esse best-seller, 366 Esboços Bíblicos, prefaciado pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E olha que coisa interessante, pastor Tiago. Como é que surgiu, então, a Bíblia? Um lojista lá da Paraíba, que ele tem uma das maiores livrarias lá em João Pessoa, é o missionário Carlos Roberto, é o proprietário da livraria Semeador da Bíblia do Brasil, bem lá no centro de João Pessoa. Ele comprava esses 366 de 500 peças, 1000 peças. Aí um dia ligou para mim e falou, pastor Erivaldo, o senhor acredita que esse livro seu, 366 Esboços Bíblicos, está fazendo um sucesso tão grande aqui na Paraíba, que os obreiros... Sabe, olha o que eu fiz, pastor Erivaldo, eu peguei ele e coloquei uma capa de couro, para ele ficar parecendo um sermonário mesmo. Os obreiros com ele e a Bíblia do lado, e escreve assim, meu sermonário, e pregando para tudo quanto é lado. Porque o senhor não experimentou lançar ele já junto com a Bíblia, até para facilitar, em vez da pessoa carregar ele à parte, já ter ele numa Bíblia, aquela coisa toda, aí caiu a ficha, né? Aí eu pensei, é mesmo, já pensou uma Bíblia com sermões, aquela coisa toda? Aí ele virou esse fenômeno de vendas, né? O 366 Esboços Bíblicos. É tanto que o pastor Tiago é incrível. Qualquer lugar do Brasil que eu vou... Quem tem aqui o 366, levanta a mãozinha duas, já tem o 366 Esboços Bíblicos. Aí, resultado, um dia eu liguei para a Sociedade Bíblica do Brasil, né, perguntando para eles como é que poderia fazer para o 366 Esboços Bíblicos já vir na Bíblia, né? Aí
eles pediu para mandar para eles analisar a obra, né? Aí foi quando, de repente, para minha surpresa, né, me ligaram que queriam uma reunião comigo, lá na sede da SBB, em Alphaville, né? Aí eu fui. Assim, antes, Deus já tinha falado, em 2003, lá no Congresso dos Gideões, em Camboriú. Deus usou o pastor Gesiel Gomes, me abraçou assim, profetizando, e disse assim: você vai escrever vários livros. Dentre eles, Deus vai lhe dar um best-seller, que será sucesso não só no Brasil, mas em outras nações. Pastor Tiago, guardei aquilo no coração, e só que sabe quando você imagina, meu Deus do céu, é muita coisa para mim, mas recebi com alegria, com humildade. Aí isso foi em 2003. Em 2014, a Sociedade Bíblica do Brasil, então, me ligou para essa reunião. Eu me lembro que era bem no finalzinho já do ano, né? Eles estavam já encerrando o expediente para as férias de Natal, né? Aí, quando eu cheguei lá, estava toda a diretoria reunida, né? E eu me lembro que o reverendo Paulo Teixeira, que na época ele era o secretário de traduções da SBB, ele chegou para mim e disse assim: pastor Ivaldo, nós temos duas notícias para lhe dar. A primeira é que nós estamos perto do Natal. Jesus nasceu, aquela coisa toda, né? Criou aquela expectativa, né? A segunda é que a diretoria reunida avaliou a sua obra, o seu livro, e decidiu contratá-lo para ser o comentador da Bíblia do pregador pentecostal. Nós nos agradamos do formato dos seus sermões. A gente tem obra aqui para diversos públicos, né? E é imensa a gama, né? A SBB tem mais de 1000 tipos de Bíblia de estudo, como a nossa CPAD também, que são parceiros históricos, né? Aí eles falaram, nós estávamos exatamente procurando alguém, né, para a gente lançar uma Bíblia mais prática para a pregação, voltada para o pregador em si, uma ferramenta prática. E avaliamos várias obras, citaram até nomes que passaram por lá, que eu não vou falar para preservar e tudo, mas ainda não agradamos do formato do material que eles trouxeram. Mas o seu bem cadenciado, sermão que obedece todas as regras da homilética, tema, introdução, explanação, conclusão, é nesse formato e com essa linguagem que a gente quer. Aí, em vez da gente fazer 366, né, a gente faz 1001 sermões. Aí pense como eu tive que me debruçar, então, para completar esses sermões. Pastor Tiago, eu virava dia e noite. Eu tinha o meu escritório, minha biblioteca nos fundos da minha casa, eu ia para lá. Tinha vezes que eu amanhecia o dia escrevendo. Abria mão de muita coisa, de passear com a família. Tá jogando a seleção brasileira, tá jogando... Eu abria mão de tudo isso para estar lá. E, resultado, teve uma hora que até minha esposa brincou assim: pastor Tiago, olha, você só quer saber de livro agora, né? Eu acho que eu vou ter que virar um livro para ver se você me lê, né? Porque já não tinha tempo para nada, entendeu? Só ali mergulhado nos livros e para enviar esse material. Quando eu enviei os comentários de introdução de cada livro da Bíblia, mais os sermões, os estudos que tem no final, deu, pastor Tiago, 1.500 laudas de Word. Então, pense como é coisa, meu amigo. Aí, enviamos para a SBB, levaram ainda 2 anos montando. Você vê que eu entreguei em 2014 o material, ela só foi lançada em 2016, porque eles me levavam para mostrar lá, eram várias telas assim abertas, daquelas telas gigantes assim de computador, aí está lá,
Gênesis aberto. Aí vai encaixando em Gênesis ali, cada um daqueles sermões e comentários. Já outra tela com Êxodo, assim, vários profissionais, é uma equipe. É um meu negócio amigo, muito complexo, né, pastor? muito complexo. E é um produto que não pode sair errado, né, pastor? Perfeitamente, entendeu? Aí, resultado, por isso que surgiu assim a Bíblia do pregador pentecostal, com o sucesso do 366. Tem uma história por volta dela também, né? Não é simplesmente, vamos comentar uma Bíblia. Não caiu de paraquedas. Além de... Eu sempre digo, pastor Tiago, por isso que deu certo. Né? Porque eu sempre digo que a Bíblia do pregador pentecostal não nasceu no coração do pastor Erivaldo de Jesus. Nasceu no coração de Deus. Foi Deus que quis. Primeiro a profecia... E usou o irmão lá na Paraíba, né? A profecia em 2003. Depois o sucesso do 366. Deus vai preparando o terreno, vai sendo construído uma história, não é verdade? Aí, quando saiu, virou esse fenômeno de venda em todo o Brasil, para a glória de Deus. E o nosso presidente, só para você ter uma ideia, pastor, quando saiu, Deus seja louvado pela vida dos nossos líderes, né? Ninguém chega ao sucesso sozinho. É verdade. Se você não for apoiado. Na época, só para você ter ideia, o nosso presidente abriu as portas do programa em rede nacional. Lembra que tinha, na época, Movimento Pentecostal. Foi lá, cedeu 2 minutos do programa, pastor Jefferson, da CPAD, preparou um cenário bem bacana na CPAD para um dia de autógrafos, gravou lá a chamada para o lançamento, né, da Bíblia do Pregador Pentecostal. Teve o lançamento na reunião de obreiro de maio de 2016, aquele Belém tomado. Pastor Tiago, para a glória de Deus, eu fiquei o dia inteiro dando autógrafo na CPAD, fazia fila de pastores que eu nem conseguia almoçar. Eu fiquei até 4 da tarde lá, só autografando Bíblia. Glória a Deus. E virou esse sucesso para a glória de Deus, né? Muito bem, você está na DFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus Ministério do Belém, e também no canal da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo. Este é o podcast Confradesp em Revista, episódio número 12. Eu estou conversando com o pastor Erivaldo de Jesus. Eu sou o Tiago Bertolino, pastor Erivaldo é o pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Vila Espanhola, setor 18. Pastor, já temos aqui mais de 1 hora de conversa. Já passa tão rápido. Muito rápido, né? Precisamos concluir, senão a produção puxa minha orelha aí, meu paletó, porque eu sempre passo do meu tempo. O senhor é um leitor da Bíblia desde muito jovem, mais de 40 anos aí que o senhor se dedica à Bíblia, escritor de muitos livros e um comentarista bíblico também. Eu queria que o senhor desse dicas para quem tem o desejo de ser um escritor. Como deve começar, qual deve ser a disciplina, como funciona para a pessoa conseguir conceber um livro. Porque às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não sabe aplicar, executar para que o material, as informações se materializem. Que dicas o senhor daria aí para os irmãos que têm vontade de um dia lançar um produto assim por escrito? Com certeza, pastor Tiago, eu tenho muitos escritores no Brasil que, por bondade de Deus, lançaram livros inspirados em nós. Eu recebo pedidos para prefaciar livros de todo o Brasil, que eu nem posso responder todos. Recentemente eu prefaciei um livro que saiu até pela CPAD, do pastor José Lopes, as 100 palavras gregas mais importantes do Novo Testamento. Pastor José Lopes, que é pastor presidente lá da Assembleia de Deus em Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos, lançou agora na Escola Bíblica de Curitiba pela CPAD, né? Foi eu que prefacei, tem lá o nosso prefácio, e nós demos para ele muitas dicas valiosas, e para tantos outros escritores aí. Graças a Deus a gente tem amizade, né, com os maiores nomes da teologia, pastor Elianai Cabral, nosso amigo, pastor Ezequiel Soares, né, e tantos outros. Tive a honra do pastor Antônio Gilberto me ligar, emocionado, parabenizando pela Bíblia do Pregador Pentecostal quando saiu. Então, eu louvo a Deus que muitas pessoas, pastor Tiago, que me ligam perguntando, falando o sonho de escrever livros, eu não só dou a orientação de como começar, como eu já indiquei, até a equipe que faz a editoração dos meus livros, vários deles, inclusive até a
Canção e Louvor. Agora até a Claudinha lá da Canção e Louvor me agradeceu lá em um dos stories dela, que a gente foi que indicou, encaminhou tudo. A mesma pessoa que fez a editoração do meu livro fez o dela, né? A Sofia Cardoso lançou também os 50 anos de ministério, a gente que deu toda a assessoria. Então, a princípio, pastor Tiago, funciona assim. Você que tem um sonho de escrever um livro, primeiro, você tem que ter um tema, né? Um tema que lhe chama a atenção, que você acha que domina aquele assunto. E escrever um livro é uma construção. Um dia você está inspirada e você desenvolve um capítulo, né, daquele livro, dentro daquela temática, né? Outro dia você desenvolve outro. Além da sua inspiração, você tem que consultar tudo que se tem sobre aquele tema, né? Lucas escreveu o seu evangelho com base em pesquisas históricas. Ele diz lá claramente que pesquisou minuciosamente, ouviu testemunhos oculares para poder montar toda aquela história. Então, assim, o escritor, primeiro que você tem que ter realmente o desejo de escrever, e é importante também, pastor Tiago, e eu não quero desmerecer ninguém, né? Mas, primeiro, você tem que ter o mínimo de conhecimento teológico para escrever um livro. Sim. Né? Tem que ter currículo. Né? Primeira coisa, a pessoa vai ver lá o currículo, é a sua formação. Né? Então, tem muita gente aí, naquela copia e cola, entendeu? Faz um livro aí da noite para o dia, né? Pesquisa lá na internet, aquela coisa toda, e monta um livro. Você vai olhar o currículo, né? A pessoa não tem uma formação teológica, não tem uma formação secular, não é verdade? Então, um livro você não pode pensar só comercialmente. Você não pode pensar em ter um livro só porque o pastor Ivaldo é um escritor de sucessos, né, ganha dinheiro, o escritor... Não é assim. Isso, para mim, é vocação. O sucesso de um livro, para mim, pastor Tiago, né, é o resultado de um bom trabalho. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar em escrever um bom trabalho, um trabalho de alto nível, dominar bem o assunto. Então, depois que você tem isso daí, aí, lógico, você tem duas alternativas. Ou procurar uma editora, né, que acredite naquela obra e queira lançar, ou tem a possibilidade de você mesmo lançar com seu próprio selo. Hoje tem as redes sociais aí que dão visibilidade, sim, dão notoriedade aos produtos. Ajuda para quem não tem o acesso de uma editora para dar esse suporte. Né? Porque quando você escreve, primeiro você escreve em laudas de Word. Aí você manda esse Word para um profissional que faz a editoração, correção, aí transforma ele em um PDF já no formato de um livro. Você tendo esse arquivo em PDF e com uma capa já dentro do tema elaborada, você roda em qualquer gráfica que você quiser, com você mesmo pagando para rodar, para imprimir esse livro, ou através de uma editora. Muito bem. Pastor, eu quero, em nome da diretoria da nossa convenção, da nossa igreja, a coordenação aqui da nossa rádio, agradecer a atenção do senhor de estar aqui conosco. Não posso ir mais além, porque temos um tempo, dá para falar aqui. Da mesma forma que o senhor tem aí tantos livros escritos, dá para a gente ficar aqui horas falando deles e do conteúdo que o senhor já produziu. Mas é bom que a gente deixe o pessoal com vontade e volta depois, né? O pastor fala que é melhor deixar com sede do que matar afogado, né? Verdade. Então, eu quero agradecer a atenção que o senhor deu a este programa, o programa Confradesp em Revista, esse podcast que tem alcançado muita gente para a glória de Deus, e tenho certeza que a história do senhor, principalmente o seu testemunho de conversão, de dedicação ao Evangelho, ao Ministério da Palavra, vai abençoar, vai despertar muita gente. E concluindo aí com essas dicas do livro, porque hoje a gente vê que tem muita gente que tem o desejo, tem vontade, talvez não sabe por onde começar, isso pode servir, né? Mas seguindo todos esses critérios aí que o senhor já indicou. Então, pastor, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. O senhor tem aí mais 2 minutinhos para fazer as suas considerações. Espero que o senhor tenha gostado, estar aqui conosco, porque com certeza para nós foi uma bênção. Pastor Tiago, eu quero agradecer você pelo convite honroso, aos nossos líderes, aos nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior. Minha gratidão de coração a vocês, são inspiração para a minha vida. Devo, em primeiro lugar, a Deus, aonde cheguei, e ao apoio de vocês, senão não tinha chegado aonde cheguei. E, Tiago, eu acredito que esse Confradesp em Revista vai edificar muitas pessoas, porque esse papo que a gente teve aqui, né,
a gente acaba conversando assim coisas de bastidores, de forma assim natural, né? Às vezes, quando você vai falar no microfone perante a multidão, você mede muitas palavras. Aqui você é mais espontâneo, conta histórias reais do que aconteceu. Isso acaba edificando muitas vidas. Eu espero que essa entrevista edifique a fé de muitas pessoas e a nossa história de superação, né? Um menino que os pais se separaram com 5 anos de idade, pastor Tiago, que não é de uma família tradicional de pastores. Vim para São Paulo, para esse mundo de meu Deus que é São Paulo, né? Sozinho, enfrentar a vida e chegar em uma posição ministerial de honra, né? Tem que ser Deus na vida mesmo, para poder tudo isso acontecer. Por isso, o nosso bondoso Deus e em seu Filho Jesus Cristo, eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. É uma história bonita mesmo e, como o senhor disse, né, no púlpito nem sempre dá para se apresentar como precisa ou como deveria. Agora o senhor tem aí um link para disponibilizar. Quer saber quem eu sou? Assiste aí o Confradesp em Revista, que vai saber quem é Erivaldo de Jesus Pinheiro, mais conhecido como pastor Erivaldo de Jesus. Pastor, só uma pergunta, eu não posso concluir sem fazer essa pergunta e deixar registrado aqui. O senhor tem um jeito peculiar de pregar, né? Está escrito. Eu sabia que você não ia esquecer isso. Não pode deixar passar, né? Se não... Tem que colocar. Sempre perguntam para o senhor sobre o que eu vou perguntar agora. Deixa eu terminar e o senhor me responde. De onde vem esse jeito peculiar de pregar? O senhor tem inspiração de alguém ou é o formato que Deus deu mesmo para o senhor? Olha, pastor Tiago, você foi feliz. Você tirou a cereja agora do bolo, viu? Não podia terminar sem essa pergunta. O Brasil todo pergunta isso, né? Tanto que, engraçado, pastor Tiago, que é uma festa. Você vai ver aqui na convenção, quando eu chego na convenção geral por aí, fico nos hotéis, que eu encontro um grupo de pastores, que eles me encontram no elevador, eles formam um coro. Está escrito. Está escrito. Quando tem evento aqui no Belém, que o pessoal pergunta assim, quem é o pregador de hoje? Eu sei, eu não falo que é o pastor Erivaldo, eu falo, está escrito. O pessoal já sabe quem é. Já sabe, né? Outro dia até a Vanilda me parou no aeroporto aí, me entrevistou, a Vanilda Baldieri, num podcast, aí ela falou, pastor Erivaldo, não adianta outro aparecer aí, que o senhor é o único pregador que prega cantando. É verdade. Olha, isso daí, gente, surgiu naturalmente, pastor Tiago. É tanto que vocês percebem que quando começa isso, uma glória sobrenatural toma conta da igreja, que até as pessoas percebem, até aquele momento, o antes e depois. É verdade. É como se o Espírito de Deus estivesse carimbando, dizendo, isso daí não é técnica humana, isso é eu. E, de fato, pastor Tiago, isso aí nasceu naturalmente. Eu estava pregando numa vigília, há cerca de 25 anos atrás, meado do ano 2000, aquela noite, pastor Tiago, quando eu comecei a pregar, eu senti que os versículos estavam tão fluindo naturalmente, sem querer, pastor Tiago, eu percebi que eu já estava cantando os versículos da pregação. Quando isso aconteceu, foi uma glória tão sobrenatural, pastor Tiago, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo, é eu que estou carimbando, assinando embaixo, que eu não consegui nem terminar a mensagem, de tanto que Deus tomou o ambiente. Aí, quando eu terminei de pregar, Deus usou uma missionária que estava ali em visão. E ela disse assim, quando o irmão estava pregando, Deus me mostrava em visão uma águia de ouro colocando palavras na sua mente, como se estivesse te alimentando. Então Deus manda lhe dizer que a partir de hoje Ele está lhe dando uma mente sobrenatural. A partir dali, pastor Tiago, esse estilo começou a se desenvolver naturalmente na minha vida. Só para você ter ideia, quando eu preguei no grande templo em Cuiabá, na UMADEC, 2006, pense aquele templo lotado por dentro e por fora. Quando eu comecei, meu amigo, cantar os versículos, não consegui terminar. A glória de Deus tomou aquele grande templo, que até hoje a gente ouve histórias. Lá embaixo, na cozinha, que lá tem uma cozinha grande no porão, né? Para fazer aqueles almoços. Diz que a glória de Deus tomou conta lá embaixo, na cozinha, que eram as irmãs saltando no poder de Deus na cozinha. Pararam lá de mexer com a cozinha e aquele grande templo foi tomado pela glória de Deus, né? Até a gente brincou, naquela época não podia filmar lá, sabe?
Até hoje, E ainda está bem restrito. A gente perdeu essa... O pastor, na época, o líder, o pastor Almiro, disse que hoje está nos Estados Unidos, trabalhando até com o pastor José Lopes, né? Ele falou, pastor Erivaldo, naquele dia foram mais de 300 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Foi uma glória sobrenatural. Tudo isso pela simples citação da palavra pura, sem mistura. Poder da palavra, né? Poder da palavra, né? Não é técnica humana, isso daí é obra do Espírito Santo. E interessante que não são versículos aleatórios, né? Os versículos vêm de acordo com a mensagem que o senhor está entregando, né? Foi o que muitos pastores me falaram pelo Brasil. Falou, pastor Erivaldo, a diferença do senhor é que tem muita gente que cita muitos versículos, mas o senhor não sai citando versículos aleatórios. O senhor segue uma cadeia temática. Sim. Se o senhor está pregando sobre fé, o senhor vai de fé dos Gênesis ao Apocalipse. Se o senhor está pregando sobre esperança, o senhor vai de esperança dos Gênesis ao Apocalipse. Então, o senhor fica ali dentro de uma cadeia temática de versículos. É uma mente dada por Deus mesmo. Não Dada por tem como Deus. ser técnico, Não é porque a coisa pessoa não tem humana. capacidade. Não é coisa Não teria humana. capacidade de administrar tantas passagens bíblicas assim. Eu sempre digo, pastor Tiago, que é uma coisa que eu não tenho do que me gloriar, porque não é minha, é de Deus. E outra, pastor Tiago, não pense que eu fico ali, vou pregar hoje sobre fé, vou ficar me matando, decorando. Não, isso aí é decoreba. Existe uma diferença de decorar e aprender. No meu caso, eu aprendi, não decorei. Você decora, esquece. Agora, quando você aprende, a palavra fica fixa. Então, qualquer tema da Bíblia, né, que a gente pregar é desse jeito. Por quê? Porque a gente passou a estar tão familiarizado com a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que a gente consegue dominar, né, qualquer tema da Bíblia sem dificuldade. O senhor leu a primeira vez a Bíblia com quantos anos? Com 14 anos de 14 idade. anos leu a Bíblia inteira, né? Então, são mais... Aí, de lá para cá, são 40 anos, né? 40 anos, pastor Tiago, de pesquisa da Bíblia. É igual eu digo, né? A Bíblia do pregador pentecostal não caiu de paraquedas. Isso aí são mais de 30 anos de pesquisa da Bíblia. Muito bom. Este foi o Confradesp em Revista número 12. E eu, Tiago Bertolino, conversei nesta edição com o pastor Erivaldo de Jesus, pastor setorial na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Vila Espanhola, São Paulo, escritor e comentarista da Bíblia do pregador pentecostal. Temos outras edições disponíveis aí que você pode conferir e assistir através deste canal. E eu quero aproveitar este momento para agradecer a sua audiência na rádio, a DFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, e no canal da nossa convenção no YouTube. Minha gratidão ao nosso presidente, pastor José Wellington, ao nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, diretoria da convenção, diretoria da igreja e a administração da nossa rádio, por mais esta oportunidade que me concede de estar aqui falando com você, falando sobre a nossa igreja, sobre a nossa convenção. Vamos terminar agora esta edição com o pastor Erivaldo orando por nós. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse período que passamos aqui testemunhando das Tuas maravilhas, do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe todos os que estão nos assistindo agora e nos ouvindo, que a Tua boa mão alcance todos eles. Continue abençoando o Teu servo, pastor Tiago Bertolino, toda a diretoria da nossa igreja, aos nossos presidentes do Ministério do Belém, da Confradesp e da Convenção Geral, pastor José Wellington Bezerra da Costa e pastor José Wellington Júnior, e a todos os nossos líderes da Confradesp, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.